Afinal, corredor de moto no Brasil pode ou não pode? Nos Estados Unidos, quem for fazer a Rota 66 pode pegar corredor? Esse é o tema do vídeo de hoje. Solta a vinheta, editor. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aí ao canal da Rota 66 Mototurismo. Pessoal, antes da gente começar, vou deixar um recadinho aqui pra vocês, um recadinho muito importante. Nós temos agendado aí agora para outubro de 2025 e também para março de 2026 o Tour Route 66 Experience. Galera, sairemos de Las Vegas, faremos um roteiro pelos principais pontos da Rota 66 aí, tá? E teremos também show do Metallica incluído no Sphere, tanto em agora em outubro quanto em março. O Sphere, pessoal, para quem não conhece, é a maior tela curva 360 graus do mundo, então vai ser incrível, pessoal. Quem tiver interesse aí, vou deixar meu número aí, vocês podem me chamar no WhatsApp, beleza? Galera, o assunto que a gente vai falar hoje é sobre corredor, corredor de moto. Muita gente tem dúvida aí, é permitido pegar corredor, não é permitido pegar corredor e tal. Eu quis gravar esse tema, pessoal, porque eu vi um vídeo na internet, no Instagram, de uma moça que mora nos Estados Unidos, e ela mostrando algumas coisas do trânsito de lá. Entre elas, ela mostrou um rapaz parado no semáforo atrás de um carro, tá? E ela falando que nos Estados Unidos não se pode pegar corredor, tá? E de fato, nos Estados Unidos não pode pegar corredor. Então já respondendo a segunda pergunta com relação aos Estados Unidos, né? Só que o que me chamou mais atenção foi um comentário de um rapaz lá. Ele comentou embaixo do vídeo: porque corredor tem que ser proibido no Brasil, porque os motociclistas estão se acidentando em corredor e tal. Esse comentário, pessoal, ele demonstra assim uma ignorância, né? Sem ser no sentido pejorativo, talvez um desconhecimento de uma pessoa que talvez nunca pilotou uma moto, principalmente no Brasil, né? Porque quem assiste, por exemplo, o canal do X-Racing, eu gosto bastante, inclusive, recomendo aí vocês assistirem, principalmente aquele X-Racing Quedas, né? Porque ali você consegue aprender sobre os acidentes de moto, ver como que eles acontecem, com cenas reais de acidentes de outros motociclistas, né? E você aprende a evitar alguns tipos de acidente, né? Aquilo ali pra mim é um grande curso de direção defensiva, o X-Racing, né? E quem assiste o X-Racing sabe que, como é que é aqui no Brasil, os caras já estão desesperados aqui querendo passar os outros motocas. Quem assiste o X-Racing sabe que acidente de moto não acontece só no corredor, pessoal, né? Corredor é uma das situações que acontece, mas acidente acontece com a moto andando em cima da faixa, acidente acontece em cruzamento, acidente acontece em avanço de semáforo. Tem uma infinidade de situações que acidente acontece de moto, tá, pessoal? Então isso aí já é uma questão, tá? E outro fato que esse rapaz ignorou é que usar corredor não é só questão de agilidade, não. Muitas vezes é uma necessidade, tá, pessoal? Às vezes você parar atrás de carro, você corre risco também. Ainda mais hoje em dia que tá todo mundo no celular. Se você fica parado atrás de carro no semáforo, alguma situação parecida, com trânsito lento, a chance desse motorista te prensar no carro da frente, ela é bem significativa também, tá?
Então essa é outra situação. Além do mais, não dá pra gente comparar Estados Unidos com o Brasil nesse quesito, porque o uso da moto nos Estados Unidos é diferente do Brasil, totalmente diferente, tá? O Brasil é um país mais pobre, né, pessoal? E a moto aqui, assim como vários outros países também que são pobres, a moto ela é uma alternativa de deslocamento diário, né? Muitas pessoas não têm condições de rodar de carro, que elas acabam escolhendo a motocicleta como seu meio de transporte, né? Mais barato, gasolina mais barata. Eu entrei no enrascado aqui, pessoal, não façam isso, tá? Isso aqui que eu fiz agora é muito arriscado, passar perto de ônibus, assim, de veículo grande, naquele espaço. É bom massa evitar. Aqui, por exemplo, agora eu vou esperar, tá? Não vou entrar aqui não, porque não é legal não. Do lado de caminhão assim a gente não pode vacilar não. Agora dá. Então, pessoal, eu tava falando sobre o uso da moto, né? No Brasil a gente usa pra várias coisas. Principalmente o pessoal usa pra trabalho, usa pra deslocamento, né? Então a moto é uma necessidade do trabalhador, né, brasileiro. Já nos Estados Unidos, a moto é praticamente um hobby, pessoal. Ninguém usa moto como necessidade porque não faz muito sentido, não é muito racional você rodar de moto nos Estados Unidos, tá? Isso por vários motivos. Eu até expliquei isso no vídeo anterior que eu fiz. Primeiro, combustível é muito barato. Então você andando de moto, você vai economizar muito pouco, né? O seguro para moto é bem mais caro do que para carro. Então você vai economizar no combustível e vai gastar no seguro, tá? Outra questão, você não pode pegar corredor. Então a vantagem do trânsito, da agilidade, você também não tem, tá? Você tem outro problema, o frio. Muitos lugares são muito frios, então você vai conseguir usar a moto 2, 3 meses no ano no máximo. Fora isso, meu filho, você não vai conseguir rodar de moto, entendeu? Esquece. Então mais um fator que desincentiva as pessoas a usarem. E tem a questão da saúde nos Estados Unidos. Lá não existe o SUS, tá? E aqui eu não vou entrar no mérito se o SUS é bom, se não é, se deveria ter, se não deveria, se é de graça ou não, porque na real não é de graça, a gente tá pagando imposto, né? Mas nos Estados Unidos, se você sofrer um acidente de moto e não tiver um plano de saúde, muita gente lá tem condição de pagar um plano de saúde, né? Acredito que a maior parte das pessoas tem. Então isso não é tanto problema. Mas para quem não tem, se a pessoa sofrer um acidente de moto, ela vai ser resgatada, eles vão fazer tudo para salvar a vida da pessoa, ela vai ser tratada, tudo certinho. Só que a conta vai chegar depois, tá? E aí, como a pessoa vai pagar, aí vai ter várias formas. Eles parcelam lá em centenas de milhares de parcelas, ou às vezes a pessoa tem que dar um carro, tem que dar uma casa, até uma casa se for o caso, mas assim, casos mais extremos, mas você vai ter que pagar, a conta vai chegar pra você, tá? Então isso é outra questão, tá bom? E aí às vezes muitas pessoas preferem não correr esse risco, tá bom? E aí assim, voltando pro Brasil, né? Aí só completando, o que acontece? Nos Estados Unidos, então, as pessoas usam moto como hobby. Quando você vê um cara rodando de moto, o pessoal todo mundo avança sinal, né? No Brasil, assim, parece que moto não precisa parar em sinal, né, galera? Eu acho isso um absurdo, mas tudo bem. Então nos Estados Unidos a galera usa moto muito como hobby, né? Quem tá rodando de moto, quem você vê rodando de moto lá é porque o cara gosta de rodar de moto. Tanto é que você costuma ver mais nos finais de semana. Durante a semana você vê também, mas é mais comum nos finais de semana, e principalmente nas épocas de calor, como eu falei. E nas cidades são mais quentes. Você vai na região da Flórida ali, você vê mais motociclista. Lá em Las Vegas, onde a gente roda, né? Na época de calor também você vê, de calor ou temperaturas mais amenas, você vê muita gente rodando de moto. A galera gosta de passear de moto e tal. E aí o resultado disso é o seguinte, galera: tem muito menos moto rodando no trânsito nos Estados Unidos do que no Brasil. Muito menos, tá? Muito menos.
E aí se explica muita coisa. Por que que não dá para proibir corredor de moto no Brasil? Nos Estados Unidos é proibido, você pode proibir, não vai ter grandes problemas. E aqui no Brasil isso não funcionaria. Por quê? Galera, a principal vantagem do motociclista brasileiro é a agilidade, galera. E, na verdade, é a única vantagem. Você tem a questão financeira também, que economiza, né? Você rodar de moto, fica mais barato aí, né? Bem mais barato do que carro. Então tudo bem, tem essa vantagem. Mas a principal vantagem mesmo que faz as pessoas usarem a moto é economia de tempo e não de dinheiro, né? Se você proíbe o motociclista de usar o corredor, você está tirando dele praticamente a única vantagem que ele tem de rodar de moto. Ou seja, o cara já passa frio, toma chuva, né? Vento na cara, tá muito mais exposto, corre muito mais risco de sofrer um acidente, de se machucar, de não voltar para casa no final do dia. E você tira dele a única vantagem que ele tem, ou seja, ele tá assumindo todo esse risco para poder chegar em casa mais cedo. E você tá achando que tem que ser proibido. Cara, isso tá muito errado. Tá muito errado isso. Muito errado mesmo, tá? E aí tem outro fator, que aí os motoristas de carro às vezes não entendem, que é a coisa muito óbvia, que é o seguinte: as motos circularem no corredor é uma questão de otimização do espaço na via, né? Pensem, aqui nesse semáforo aqui tem várias motos aqui paradas. Cada 4 motos ocupa o lugar de um carro. Se todas essas motos parassem no semáforo atrás dos carros, pensa o caos que iria virar no trânsito. Os engarrafamentos iriam aumentar demais da conta. O trânsito no Brasil, nas grandes cidades, já é caótico. Imagina as motos parando atrás dos carros, tá? Então assim, pessoal, andar no corredor é uma necessidade aqui. Você está aproveitando o espaço, está sobrando mais espaço para os carros quando as motos entram para o corredor, entendeu? Principalmente nos engarrafamentos. Então isso é bom para o próprio motorista de carro, e eles não entendem, né? Não entendem isso. E muitas vezes não deixam espaço no corredor. Aqui em BH eu acredito que São Paulo geralmente isso não acontece, né? Do motorista fechar o corredor, porque geralmente o pessoal quebra o retrovisor lá quando isso acontece. Mas aqui em BH o povo é mais calmo nesse sentido, nesse aspecto. Então o povo releva, mas que dá raiva, dá. Muito comum. A hora, se acontecer aqui, eu vou mostrar pra vocês, tá? Isso acontecendo, que eu vou ter que parar atrás do carro, que tá cheio de motoca vindo aqui atrás. Tem que esperar uns passarem pra poder entrar no corredor também. Então é isso, pessoal. Assim, então, usar o corredor, galera, a questão não é o corredor em si, né? Quando a gente fala de risco de acidente, não é usar o corredor. É imprudência, pessoal. Não importa se você tá no corredor, se você tá no meio da faixa. Se você for imprudente, você vai se acidentar. E mesmo se você não for, você já tá correndo risco. Você tá de moto, entendeu? Então, assim, quando tá em corredor, por exemplo, a gente tem que andar devagar, né? O ideal é 30 por hora, no máximo 35, estourando 40 por hora no corredor, né? Pra dar tempo de você desviar de alguma coisa que acontecer, né? E sempre com o olhar lá na frente, principalmente nas motos que estão lá na frente, porque se a moto lá da frente freia, você já prevê que você vai precisar de frear, né? Então isso é outra nossa, essa moça aqui é outra situação também, né? Então eu entro no corredor com meu olho lá na frente. E isso não é só para corredor, pessoal. A gente sempre pilota com o olhar lá na frente. A gente não pilota olhando pro chão, nem olhando pro carro da frente. Você pilota lá onde estão aquelas motos lá, ó, olhando lá, ó. É pra lá que eu tô olhando, ó. Tem várias motos lá na frente, meu olho tá ali, entendeu? O que tá perto de mim, eu não olho diretamente, eu olho com a visão periférica, tá? Então esse carro do lado que eu passei, eu não tava olhando pra ele, eu tava usando a minha visão periférica. Esse carro aqui também, ó, minha visão periférica, para eu conseguir ver o que ele tá fazendo, tá bom? Então assim, resumo desse vídeo, pessoal: Brasil e Estados Unidos, nesse aspecto, e em vários outros também, são mundos completamente diferentes, tá? A lei que funciona aqui não funciona lá, e vice-versa, tá? Então essa questão de corredor, pessoal,
ela é necessária aqui no Brasil, tá? E aí uma última coisa, que é questão legal, tá? Código de trânsito, eu não lembro se é desde 2020, alguma coisa assim, desde 2021, não sei, teve uma alteração no Código de Trânsito que permite sim motocicleta rodar no corredor, tá? É permitido, desde que o trânsito esteja parado ou lento, tá? E o motociclista é responsável por cuidar da segurança dos pedestres que possam atravessar na frente enquanto ele está no corredor e demais coisas que possam acontecer, tá? Responsabilidade nossa é cuidar disso, tá bom? Então pode sim rodar no corredor, pode sim rodar, mas com essas ressalvas, tá? É aí o que eu tô falando, pessoal. Aqui em BH é muito comum, a galera, olha lá, a galera fecha o corredor mesmo, olha lá. Parou assim, ó. Agora esse aqui vai parar também, ó, ninguém passa, tá vendo? Isso aqui é muito comum, galera, muito comum. Ele até tá tentando passar aqui, esse rapaz do Creta. Conseguiu passar, deixar esse motoca vir aqui, aí me deixou aí, valeu, valeu. Aqui, ó, a galera para muito no meio da faixa, às vezes dificulta da gente passar, ainda mais essa moto aqui é um pouquinho mais larga, dificulta da gente conseguir vencer o corredor, né? Aqui, ó. Aí tem que treinar, pessoal. Aqui tem que tá bom aí no controle em baixa velocidade, né? O controle da moto em baixa velocidade. É isso, pessoal. Agora a gente tá entrando em corredor mesmo aqui. Essa parte aqui é bem chatinha, porque essa avenida aqui, ela é apertada, pessoal. Isso aqui é a Avenida Pedro II, em Belo Horizonte, quem conhece. É muito chata de rodar de moto aqui, galera. Muito chato. Mas é isso. Se você gostou do vídeo aí, compartilha, deixa o seu like, se inscreva no canal. Isso ajuda demais aqui a incentivar a gente a continuar produzindo conteúdo, tá? Ativa o sininho das notificações aí pra você receber os próximos vídeos, tá? A gente vai tentar fazer aqui 2 vídeos por semana, tá? Na terça ou quarta-feira e talvez no domingo. Eu ainda não defini os dias corretos, tá, pessoal? Eu preciso de algumas métricas do YouTube ainda para definir isso. E eu só vou conseguir isso depois que eu tiver lançado alguns vídeos, tá? Aqui, pessoal, que eu tô falando com vocês, tá vendo? Galera, não deixa espaço aqui em BH, é impressionante. Agora ele tá chegando pro lado, ó. Isso aqui é muito comum em BH, pessoal, muito comum. O da frente também não tá, ó. Olha o espaço que tá sobrando daquele lado ali, ó. Dava pra esse cara chegar pro canto e deixar passar, tá vendo? Mas enfim, é a consciência de cada um. Mas é isso, galera. Muito obrigado aí pra quem ficou até o final. Quem quiser conhecer Rota 66, tá o meu número aí. Entre em contato, garanta sua vaga aí pro show, pro Tour Rota 66 Experience, com show do Metallica incluído, galera. Me chamem aí. E é isso aí, forte abraço, Deus abençoe a todos aí. Pilotem com cuidado. E um forte abraço pra vocês. Até mais, pessoal, obrigado.